Olá, boa noite, queridos irmãos. Então, mais uma vez aqui hoje para a nossa reflexão das terça-feira. Sejam todos bem-vindos. E lembrando que podemos ainda estar em tempo de colocar um copo com água para ser fluidificado, né? E nesses instantes, então, a gente eleva o nosso pensamento, pensemos em Jesus, em nossos anjos da guarda, para que a gente possa assim criar uma canalização. E também podemos mentalizar a casa aqui, a Fraternidade Espírita Candeia de Maria, porque neste momento estamos aqui todos reunidos em oração e assim com o pensamento conectado à casa, existe mais chances e probabilidade de a espiritualidade fazer esta canalização e estar atendendo aí o que a gente veio buscar, né? Então, esse é um momento de reflexão, é um momento em que a gente se recolhe e realmente a gente pensa, né? Se conecta com a espiritualidade, com Jesus, com os nossos mentores, nossos anjos da guarda. Mentalizemos aquilo que a gente pediu, aquilo que estamos necessitando. Façamos nossas orações, pensamento positivo, sempre com muita fé, sempre acreditando que certamente Deus vai provir. E o que será o melhor? Não sabemos, né? Tantas vezes pensamos que nós não recebemos a graça que pedimos, mas passado algum tempo a gente percebe que se tivéssemos recebido aquilo que tínhamos pedido, não seria exatamente o nosso bem ou a nossa felicidade. Então, tantas vezes nós não compreendemos, mas, de qualquer forma, estamos aqui, conectados e sempre com muita fé e muita esperança. Lembrando que muitas das nossas dores físicas, elas são dores da alma, são espirituais. Então peçamos antes de tudo para que Deus nos cure, né? Nos dê a cura para o nosso espírito, para a nossa alma, sempre refletindo o que me machuca, o que faz minha alma doer e o porquê fez a minha alma doer e o meu espírito adoecer. Então, com esse pensamento e refletindo hoje mais uma vez aqui na palavra do nosso Mestre Jesus, nós vamos refletir, conversar um pouquinho sobre a prece. Então, Emmanuel nos fala. Emmanuel é um mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Então, sempre quando a gente fala Emmanuel, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, certo? Então, vamos lá. Prece antes e depois. Vamos ver o que quer dizer assim, por que antes e depois, né? Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que teus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não te converta a oração em requerimento do desespero. O que isso quer dizer para a gente? O que será que Emmanuel quis dizer com isso? Pensemos então. A prece só depois que aconteceu alguma coisa? A prece só depois que a gente percebeu que estamos desesperados?
ou que já aconteceu alguma coisa. Então a prece antes e depois. Antes de assinalar a frase caluniosa, a refletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar, para o auxílio fraterno, a fim de que depois não se transforme a prece em apelo sombrio. Então, antes de a gente falar, antes de a gente pronunciar, antes da gente dizer qualquer coisa, vamos analisar, vamos prestar atenção aquilo que a gente vai falar. Que benefício vai ter? Será que eu não vou me arrepender? Será que depois eu não vou ter que fazer uma prece pedindo desesperadamente que a espiritualidade, que Jesus, que Deus venha ao meu socorro por uma coisa que eu acabei falando sem pensar? Então vamos refletir antes e vamos fazer uma prece antes. Antes de eu tomar qualquer iniciativa, qualquer atitude, vou pensar, vou analisar e vou fazer uma prece para a espiritualidade me intuir, para me fazer discernir e ver exatamente se o que eu vou falar tem benefício ou não tem. Sempre que a gente for, né, em algum momento assim, mais cauteloso, que a gente for dar uma opinião, que a gente for falar alguma coisa, então vamos analisar, vamos pedir, vamos fazer essa prece antes. Eu vou lá, agora eu vou ter que ter uma conversa muito séria com fulano e tal. Mas pede para a espiritualidade antes, que te oriente, te intua, que te faça refletir e pensar, para depois não ter que vir uma prece desesperadamente pedindo socorro pelo que acabei falando, sem pensar. Antes de caminhar na direção do poço, em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que teus pés se mantenham na movimentação do trabalho, a fim de que depois se não transfigure a petição em grito blasfematório. Caminhemos. Antes de... Que caminho que eu vou trilhar? Né? Será que eu devo? Será que eu não devo ir? Se eu estou na dúvida, então vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração, vou pedir a espiritualidade que me oriente, né? Mais uma vez aí, vamos pedir, antes de tomar uma atitude, de ir em determinado lugar, ou fazer determinada coisa, vamos recorrer à prece, que é esse bem tão maravilhoso que Deus nos permitiu. É esse diálogo, a prece é um diálogo com Deus, é uma grande oportunidade que a gente tem de se comunicar com Deus. Então usemos essa prece, antes de fazer um negócio, antes de tomar qualquer decisão, façamos uma prece, para que depois a gente não tenha novamente que fazer essa prece por um caminho percorrido, um caminho pedregoso, um caminho que tem espinhos, um caminho que me machucou. Então a prece antes e a prece depois. A prece antes pedindo orientação, pedindo ajuda, pedindo esclarecimento, e a prece depois. Muito obrigada, deu tudo certo, que bom, obrigada. Não precisa ter grandes palavras e muito menos que seja prece com 1 hora, 2 horas, uma frase, um momento de agradecimento. Então a prece antes de percorrer esse caminho que pode me machucar e a prece depois. A prece pedindo orientação e depois a prece, agradecendo. O que nós não podemos é sempre recorrer à prece na hora do desespero. Pegar o hábito de sempre usar a prece como uma ferramenta de pedir. A gente usa a prece também para agradecer, para nos orientar, para nos intuir. É muito importante pedir a prece, na prece, uma orientação, uma intuição. Certamente a gente vai receber, com certeza. Façamos essa prece antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor
te ilumine o coração para que saibas exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão, sem reservas, a fim de que depois não se expresse a rogativa por labéu de remorso e maldição. Então, se alguém nos machucou, se alguém nos feriu, antes da gente retribuir com ofensa, ou com palavras agressivas, palavras que acabam ferindo, faz uma prece antes de falar. Ou talvez uma prece para que nem precise falar, né? Para que depois não tenha que pedir perdão desesperadamente por aquilo que tu falou e ofendeu, pela situação que foi criada. Então, roga a Deus a condição de perdoar. Pede à espiritualidade que amenize a dor do teu coração, o que te ofendeu, o que te machucou. Pede para a espiritualidade que amenize essa dor, que isso não se transforme em mágoa e que isso futuramente não se transforme em uma doença física. Então oremos antes de devolver. Oremos antes de criar qualquer situação que possa lá na frente ainda se transformar em alguma coisa muito maior que a gente muitas vezes não consegue mais remendar, né? A gente não consegue mais consertar. Então, oração antes. Oração para que a gente possa, o nosso coração amolecer e perdoar. Ah, mas eu não vou perdoar porque, olha a gravidade do que ele me fez, mas o problema da gravidade é dele, não é nossa. E se a gente não aceitar, não vai ser nossa nunca. Então, uma prece para que a gente tenha condições de perdoar. Todos fazemos preces depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa, quando o processo de nossas defeições morais já coagulou em torno do nosso espírito o cáustico da aflição, com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Tantas vezes, né? Até mesmo depois de desencarnados, depois que o coração está muito machucado, depois que a gente já sofreu, a gente vai lembrar da prece, né? Ou então a gente vai sofrer na carne, nos sentimentos, no espírito, para purificar a nossa alma. Então, que a gente faça uma prece antes, né? Antes do sofrimento, antes do remorso, antes das dores, para que a gente não precise depois expiar isso com dores físicas ou quem sabe com quantas reencarnações, né? Todavia, com raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Então, oremos antes de cada situação. Mesmo naquele momento que a gente pensa que não vai conseguir jamais, como que nesse exato momento, com todo esse meu desespero, ou com todo esse sentimento de raiva, eu não consigo pensar numa prece. Respira fundo. Diz uma frasezinha só. Jesus, me ajuda. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência, agradecendo ao céu as lições diminutas de cada instante da marcha. Aprenderemos a tecer com as pequeninas vitórias do dia a dia o triunfo sublime que na grande angústia ergue-nos para a alegria soberana capaz
de nos levantar para sempre à plena luz da imortalidade. Então, que a nossa prece também seja de agradecimento, que a nossa prece seja de louvor, que a nossa prece seja com alegria, não só aquela prece da dor, do sofrimento, aquela prece pedinte. Façamos preces alegres, como falou o texto, preces agradecendo a flor, agradecendo a natureza, o sol maravilhoso, a chuva, agradecendo os espinhos que nos feriram, mas que nos fizeram crescer e que fizeram com que pudéssemos observar, através desse espinho, um olhar diferente. Agradeçamos as pessoas amigas, os nossos amigos, que são anjos, que nos envia e que dá o nome de amigos. Como é importante, como é maravilhoso ter amigos, como é bom ter amigos. Agradeçamos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de ter essa doutrina maravilhosa que nos mostra um norte, que nos alivia nossas dores, acalma nosso espírito. Agradecemos os filhos que temos, que Deus nos concedeu a grandeza de podermos orientar esses espíritos que Ele colocou em nossas mãos. Agradeçamos os nossos irmãos de carne, aqueles que nasceram do mesmo pai e mesma mãe desta encarnação, e também outros tantos irmãos que estão nessa encarnação em grau de parentesco diferentes. Agradecemos a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui agora, nesse instante, refletindo, falando sobre prece, falando sobre amor, falando sobre a alegria de viver. Que possamos agradecer o dom da vida, a oportunidade da reencarnação. Tantas coisas maravilhosas que nós temos para agradecer, tantas coisas boas. Ouvi de uma pessoa, alguns dias atrás, que uma das melhores coisas que Deus lhe permitiu, que Deus lhe deu, foi um câncer. Porque esta doença fez com que essa pessoa refletisse, analisasse. E ela percebeu que através dessa grande dor física, ela percebeu que havia muita coisa boa dentro dela que poderia ainda ser melhorada e que a transformou. Que a dor física fez com que ela analisasse e parasse para pensar, e que tem outros valores, que tem outras coisas muito além. Foi usando uma doença que talvez a espiritualidade usou para que essa pessoa parasse, analisasse, refletisse e visse tantas coisas maravilhosas que existem, além de um corpo físico doente. Então, agradecemos a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, mental, espiritual. Que a nossa prece seja não só de pedinte, mas que a nossa prece seja de agradecimento, que a nossa prece seja de louvor. E que possamos então, com esse pensamento, encerrar nesta noite de hoje mais essa reflexão. E que nesses instantes a nossa oração seja de agradecimento, seja de louvor e com muita alegria. Obrigada a todos e uma boa noite.